Nós estudamos a semana passada Mateus 12, a parte 1, não é? Que foi do verso 1 ao verso 32. Falamos sobre a autoridade de Jesus sobre o mal, falamos sobre a importância do Espírito Santo, falamos que devemos ser sensíveis à sua liderança e também sobre como é sério quando nós resistimos à direção e à obra do Espírito Santo na nossa vida. Esse foi o estudo da semana passada. E hoje nós começamos Mateus 12, a partir do verso 33. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 12, 33 e vamos a esse estudo poderoso, amém? Da palavra do Senhor. Aleluias. O verso 33 diz: Considerem uma árvore boa e o seu fruto será bom, ou uma árvore ruim e o seu fruto será ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Aleluias. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira as coisas más do seu mau tesouro. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos, ou, em outras versões, justificados. E por suas palavras serão condenados. Que forte! O verso 33, ele me revela que o fruto revela a raiz. Amém? É isso que o Senhor está dizendo quando ele diz: considere uma árvore boa e o seu fruto será bom, ou uma árvore ruim e o seu fruto será ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Jesus aqui, meu querido e minha querida, ele está dizendo que a natureza da árvore, ou seja, o nosso coração, ele determina o tipo de fruto, que são as nossas ações e as nossas palavras. Amém? Se o coração ele é transformado por Deus, os frutos eles se tornarão visivelmente bons. Amém? Isso mostra que não adianta tentar produzir frutos bons com um coração que está corrompido. Não é possível. É necessário que haja uma transformação interior para que se possa, então, produzir bons frutos. Amém? Até aqui está claro para nós. Amém? A natureza da árvore e o tipo de fruto. Depende de como está o nosso interior. E o verso 34, a palavra diz que a boca, a nossa boca, ela revela o nosso coração. Porque Jesus disse: como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Ele está perguntando. Como? Como que isso é possível? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse é um versículo muito usado, não é? Usamos demais esse verso dizendo: pois é, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito sério e também muito poderoso. Por quê? Porque as nossas palavras, né, durante a nossa conversação com os nossos irmãos, nos nossos relacionamentos, elas revelam exatamente quem nós somos por dentro. Se constantemente houver nas nossas palavras reclamação, houver críticas, mentiras, fofoca, malícia, é porque o nosso coração ele está contaminado. Amém? Jesus ainda fala, ele chama os fariseus de raça de víboras, revelando que o problema dos fariseus ele não era apenas doutrinário, era um problema também
moral e espiritual. Por isso que o Senhor Jesus, ele se refere a eles dessa forma. Eles tinham um problema moral e espiritual, raça de víboras. E o verso 35, o coração é um tesouro que produz. Ele tem uma produção. Porque ele fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, o coração ele é um tesouro que produz coisas boas ou coisas ruins. E como eu disse, cada palavra que sai da nossa boca, ela vai revelar o nosso coração. Aqui, Jesus ele está apresentando o nosso coração como uma espécie de um armazém, como uma espécie de um depósito, não é? Cada pessoa vai tirando de lá, no dia a dia, as coisas que ela tem acumulado. Ou seja, palavras boas vêm de um coração cheio da palavra de Deus, do Espírito e da graça. Palavras más, elas vêm do quê? De um coração que está ali cheio de orgulho, cheio de raiva, cheio de amargura e tantas outras coisas, né? Tantos outros sentimentos ruins. Isso está nos ensinando que o nosso estilo de vida ele é um reflexo do que nós estamos armazenando por dentro. Nós vamos ver isso com mais profundidade. O que sai da nossa boca, não se esquece isso. Toda vez que você for falar algo, lembra, o que sai da sua boca revela o que está reinando em seu coração. O que sai da sua boca revela o que está reinando em seu coração. Amém? Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Esse verso ele vai muito contra aquelas pessoas que gostam de dar palpites, opiniões, principalmente na vida das pessoas, não é? Porque Jesus, através do apóstolo Paulo, está dizendo: não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, a não ser que seja útil para edificar a vida de alguém, conforme a necessidade. Não é uma situação que você fica falando se não for necessário, extremamente necessário. Então, é conforme a necessidade, a palavra ela deve ser uma palavra útil. Amém? As nossas palavras, elas devem sempre edificar, curar e encorajar os nossos irmãos e irmãs, as pessoas que convivem conosco. Lembre disso. Sempre devem edificar, curar e encorajar. Se você não tem nada a dizer que passe por esse filtro da edificação, da cura, do encorajamento, é preferível que você se cale, porque se você falar coisa que você não deve, você vai dar conta disso depois. Nenhuma palavra que nós soltamos deixa de ter significado. Amém? Tudo que nós falamos deve ser carregado de graça, de misericórdia, de amor e não de destruição. Amém? Saber responder com mansidão pode mudar o rumo de uma situação. Isso está dizendo Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, em outras palavras, as palavras suaves, elas são poderosas para mudar circunstâncias e situações. Olha como é sério isso, não é? Bom, vamos seguir. Verso 36 diz exatamente o que eu acabei de te falar. Nós vamos prestar conta de cada palavra que nós proferimos. Você já parou para pensar nisso? A palavra diz: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
Esse versículo é um versículo de muito temor, eu vejo dessa forma, porque Jesus diz que no dia do juízo, até as palavras inúteis, ou seja, aquelas palavras levianas, sem propósito nenhum, elas serão cobradas, cobradas. Isso me lembra que o Senhor diz em sua palavra que os seus olhos estão sobre nós em todo o tempo e que nada pode nos esconder da sua face. Ele conhece cada milímetro da nossa existência, sabe quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, conhece até o mais profundo. Que dirá uma palavra que ele já conhece antes mesmo que ela chegue à nossa boca. E como nós estamos falando, liberando o poder através da palavra, e palavras são eternas, nós teremos que prestar contas de cada uma delas. Amém? Não é de causar temor. Isso mostra que Deus, ele leva a sério até aquilo que nós achamos sem importância. Tiago diz que a língua, ela é indomável por esforço humano. Vamos lá, Tiago 3. Ele diz, nos versos 7 e 8, toda espécie de feras, aves, répteis e animais do mar doma-se e tem sido domada pela natureza humana. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ou seja, nós temos que chegar a uma conclusão aqui. Não adianta a gente falar bonito, de uma forma religiosa, se são palavras vazias e palavras às vezes levianas. A língua, ela precisa de uma transformação que começa lá no profundo, lá no coração, e não apenas exteriormente. Amém? Tiago não está dizendo aqui que é impossível viver em domínio. Não. Ele está dizendo que não é possível viver, ter a língua domada sem uma ajuda divina. É isso que ele está dizendo. E nós temos que lembrar que um dos frutos do Espírito é o autocontrole. Amém? Isso inclui, inclusive, controlar as palavras que saem da nossa boca, as nossas reações, os nossos impulsos. Por isso que ele diz, a língua humana nenhum homem pode domar. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos falar realmente palavras que edificam, palavras que curam e palavras que encorajam. Quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito, a nossa língua também se torna guiada pelo Espírito. Amém? Verso 37 mostra que as palavras elas têm poder eterno, porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus, ele conclui essa parte dizendo que as nossas palavras no dia do julgamento, elas poderão nos justificar ou nos condenar. As nossas palavras, elas são testemunhos do estado do nosso coração diante de Deus. Exatamente assim, como um vaso ali cheio de coisas boas ou de corrupção, de tantas outras coisas ruins. Por isso que a palavra, ela tem esse poder de permanecer eternamente para que nós por ela sejamos absolvidos ou condenados. Amém? E eu quero te passar um simples exercício para a sua vida diária aqui. Porque nós não podemos receber uma palavra dessa e não tomar atitudes. Amém? Então, o que é importante no nosso dia a dia a gente fazer? Por exemplo, se do coração procede todas as fontes da vida, se do coração nós retiramos bons ou maus frutos, nós precisamos examinar esse coração diariamente. Não é uma coisa que nós podemos fazer um dia sim e outro talvez daqui a um ano, 2 meses, 3 meses. Não, tem que ser uma tarefa diária, porque dele procede
as saídas da vida. Dele procede a condenação ou a absolvição. Então, é importante nos perguntarmos o que domina o seu interior. Pergunte para você o que tem dominado o meu interior, que tipo de fruto existe lá dentro. O que eu tenho alimentado? Com que eu tenho alimentado o meu coração? Será que eu tenho alimentado o meu coração com mágoas? Será que eu tenho alimentado com comparações, com egoísmo, com soberba? Ou não? Eu tenho um coração cheio de gratidão, eu tenho um coração cheio de fé, cheio de amor, eu tenho um coração cheio da palavra de Deus. Que tipo de palavra eu tenho falado com mais frequência? Que tipo? As minhas palavras, elas edificam ou elas ferem? Como são? O que as minhas palavras revelam sobre o meu coração para as pessoas e para o nosso Deus? Será que eu preciso pedir perdão por algo que eu falei hoje, ontem? Será que eu tenho? Será que eu tenho usado a minha boca para abençoar e proclamar a verdade de Deus? E uma vez que nós façamos essa análise diária, poderemos fazer isso um pouco antes de dormir, não é? É um momento muito bom. Por quê? Porque você pode analisar o seu dia, verificar se você tem que pedir perdão para o seu esposo de alguma palavra dita que não construiu nada, né? Pelo contrário, feriu, ou para sua esposa, ou para o seu filho, ou para um amigo, ou para o próprio Deus. Quantas vezes as pessoas se revoltam com Deus? Quando a gente fizer essa análise, precisamos orar como Davi, que disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele conhecia a necessidade de um coração puro. Por isso ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? Uma outra coisa que eu te deixaria como um exercício diário é prestar atenção às suas palavras. É refletir antes de você falar. Sempre passando por aquilo que eu te falei. Isso edifica? O que eu vou falar glorifica a Deus? O que eu vou falar expressa graça ou julgamento? Em que lugar eu estou me colocando ao falar? Estou me colocando no lugar da graça e da misericórdia ou do julgamento? Amém? E eu queria te dar mais uma dica. Faça um diário das suas palavras quando elas não forem ruins, elas não forem boas. Por exemplo, você lembra tudo que você falou hoje, não é? Ainda está muito fresco na sua memória, na hora que você acordou, que você tomou o seu café da manhã, com quem você falou, se você murmurou, se você não murmurou. Então você sabe, pelo menos talvez deve lembrar uma grande parte das palavras que você disse. Se você vê que tem palavras que você usou no dia de hoje que não são boas, anota. E aí você vai no dia de amanhã fazer o seguinte: você vai fazer um jejum dessas palavras. Amém? Faça um jejum de palavras inúteis, faça um jejum de palavras que não edificam, faça um jejum de fofocas, de reclamação, de críticas. Faça jejum, porque olha, você analisou, fez o seu diário das palavras que não foram boas hoje, e amanhã você jejua dessas palavras, você vai estar já disciplinando a sua, a sua mente, o seu coração, e vai pedir a ajuda do Espírito Santo para ir te purificando dessas palavras. Amém? E ele fará isso. E um ponto muito importante: quanto mais cheio da palavra do Senhor, mais naturalmente a palavra sairá da sua boca. E aí não haverá preocupação com aquilo que você vai falar. Amém? Medite quando você puder bastante em Provérbios e Tiago, porque esses livros eles falam muito sobre o poder da língua. E peça domínio próprio ao Espírito Santo.
nós não conseguimos mudar o nosso coração e as nossas palavras na força do nosso braço. Mas se Ele vê que há em você uma disposição para disciplinar a sua língua, para mudar o seu palavreado, a forma de falar, porque também não é só as palavras, não é? É a forma como nós falamos, o tom de voz que nós usamos. Às vezes você pode falar uma crítica construtiva com uma pessoa em um tom que ela vai entender que é uma crítica construtiva, mas talvez aquela mesma palavra em um tom mais ríspido ela não vai aceitar. Então, isso tudo é controle. Por isso, lá em Salmos 141, no verso 3, se você estiver anotando, Salmos 141, 3, o salmista diz: assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Essa é uma versão da nova versão transformadora, mas eu quero ler para você também na Almeida revisada e corrigida, que diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha que forte essa palavra. Tamanha a importância de guardarmos, né, do Senhor guardar a nossa boca para que a gente não fale qualquer coisa. O domínio da língua, ele é espiritual. Diga para você, o domínio da minha língua é espiritual. Eu preciso orar todos os dias essa oração. Senhor, guarda a minha boca, coloca a porta nos meus lábios. Que eles se abram para somente falar palavras que venham edificar, que venham curar, que venham transformar, que venham encorajar as pessoas. Coloca a porta, amém? E usa essa boca. Use a sua língua, as suas palavras como instrumento de bênção. Proclame vida sobre você, sobre os outros. Proclame vida sobre situações, sobre os vales de ossos secos. E seja intencional. Amém? Encoraje, ore em voz alta. Declare promessas de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Amém? Colossenses 4:6 diz: a sua palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Palavras temperadas. Temperadas com o quê? O que é esse sal, pastora? É sabedoria, é graça, é equilíbrio. E quando nós, como é forte isso, quando nós usamos da nossa, fazemos com que a nossa palavra, através da ajuda do Espírito, sejam temperadas com sal, nós demonstramos maturidade espiritual. Eu não sei você, mas eu fujo de pessoas que falam pelos cotovelos, não é? Tem pessoas que são assim, falam demais, falam, não tem noção, né? Perde a noção de tanto que fala, de tanto que coloca para fora palavras, sem ter essa noção de que as palavras elas têm muito peso no mundo espiritual, não só para agora, mas para o que está por vir. Por isso as nossas palavras elas têm que carregar sabedoria, graça e equilíbrio. Se não carregar, fiquemos calados. É melhor. Amém? Principalmente mulheres que têm mania, não é? De querer dar sempre uma opinião, né? Na vida das pessoas, mesmo às vezes quando nós não somos pedidas, né? A opinião. Eu sei porque eu sou mulher, eu sei o que eu estou falando. Amém? Vamos seguir em frente, então, para a segunda parte de Mateus 12, a partir do verso 38, nós vamos até o 43. Esse trecho, ele é denso e cheio de revelações espirituais, especialmente Jesus falando sobre uma geração incrédula, ele fala sobre o verdadeiro arrependimento e também a realidade espiritual do mundo invisível. Eu disse realidade espiritual do mundo invisível. Então vamos lá. Mateus 28, não, desculpa, Mateus 12, a partir do verso 38, diz: então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre,
queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus olha e responde: uma geração má e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul, ela se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aí Jesus conclui, ele deu esse exemplo para dizer: assim também acontecerá com esta geração perversa. Amém. O verso 38 e 39, Jesus fala de uma geração má e adúltera, uma adúltera, que queria um sinal, não é? Geração má e adúltera pede um sinal. Jesus, aqui ele rejeita a fé que é baseada em espetáculos. É isso o que os fariseus estavam querendo naquele momento. Eles queriam um sinal que não era para crer em Jesus, mas para testar e desacreditar o nosso Senhor. Por isso que eu te disse que Jesus, ele rejeita esse tipo de fé que é baseada em espetáculos. João 6,30 diz, eles perguntam: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Você vê? Eles queriam algo para testar o nosso Senhor. E quando Jesus ele usa essa palavra adúltera, ele tá usando uma linguagem que remete à infidelidade espiritual de Israel. Ele comentou o que estava escrito lá em Oséias. E Deus, veja, ele responde à fé que é genuína, mas não manipulação espiritual. O que os fariseus estavam tentando fazer aqui era manipular Jesus para poder achar algo do que acusá-lo, né? Desde o início de Mateus 12, nós estamos vendo os fariseus insistindo em algo para que pudessem encontrar algo em Jesus que pudesse incriminá-lo. Então Deus, ele sim responde a uma fé genuína, mas não responde a esse tipo de manipulação espiritual e nenhum tipo de manipulação espiritual. Buscar sinais sem compromisso com o Senhor e com a palavra é adultério espiritual. Amém? O verso 40 diz o sinal de Jonas, né? Assim como Jonas, o filho do homem, estará no coração da terra. Aqui Jesus, ele faz uma profecia clara da sua morte e do seu sepultamento e ressurreição. E o maior, dizendo que o maior sinal já havia dado, né? Onde ele fala da cruz, da ressurreição, que é o evangelho na sua essência. E ele continua dizendo sobre os homens de Nínive, a rainha do sul, que eles se levantarão em juízo, ou seja, Deus ele usará pagãos que creram como um testemunho contra os religiosos que rejeitaram e rejeitam a verdade. Deus usará pessoas pagãs, era isso que Jesus estava dizendo aqui. Olha, os ninivitas vão ser usados, a rainha do sul vai ser usada,
e se levantarão em juízo contra vocês. São pessoas pagãs, mas que obtiveram testemunho diante de Deus e poderão então estar no dia do julgamento, julgando essas nações, essas pessoas. Então Deus, ele valoriza corações genuínos, quebrantados e que são realmente famintos pela verdade. Amém? No verso 43 e 45, Jesus ele vem então falando, dando esse exemplo da casa vazia e da volta dos espíritos, né? Ele diz: o espírito mundo sai e quando ele volta, se ele encontra a casa vazia, varrida e adornada, ele leva outros 7 piores que ele. Ou seja, a casa aqui representa o nosso homem interior, não é? Representa o nosso interior. Agora, veja como é sério, né? Isso serve muito para quem trabalha com libertação. Uma libertação espiritual sem um discipulado, sem uma transformação, sem encher essa casa com a presença do Espírito Santo, vai levar aquela pessoa a um estado pior do que ela estava. Se a casa ela não se torna uma habitação do Espírito Santo, ela estará vazia. Aquele espírito ele foi tirado no momento da libertação, mas ele vai insistir. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai voltar. E se ele voltar, encontrar a casa toda arrumadinha por fora, vazia por dentro, ele vai trazer outros 7 piores que ele. E o estado daquela pessoa será tremendamente pior do que quando era antes. Então tem que ter assim muito cuidado quando fizermos, né, trabalharmos com a parte do Ministério de Libertação e depois não discipular aquela pessoa até que ela tenha um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, para que a casa comece a se encher da presença de Deus. E então, assim, verdadeiramente, ela passa a ser uma pessoa liberta, porque não adianta deixar só a casa vazia, amém? A libertação, ela é só o começo. É preciso discipulado, é preciso santificação, é preciso vida no Espírito, para que quando o demônio voltar, ele não encontre espaço na vida daquela pessoa. O maior perigo não é o coração, não é quando o demônio. Olha só, deixa eu falar de novo isso para você. O maior perigo não é o demônio voltar. O maior perigo é ele encontrar o coração vazio. Amém? É encontrar a casa vazia. Esse é o maior perigo, tá bom? Então, concluindo essa parte, nós vimos que Deus ele não responde a uma fé baseada em espetáculo, em manipulação, mas sim uma fé baseada na verdade, não é? O maior sinal já foi dado, que é a cruz e a ressurreição de Jesus. Se hoje não tivéssemos mais nenhum sinal, nenhum milagre, nada, a ressurreição, a cruz e a ressurreição é o sinal necessário para todos, amém? É o que basta, é a cruz e a ressurreição de Jesus. O arrependimento sincero ele é muito mais poderoso do que milagres e sinais, né? Você que crê que Jesus passou pela cruz, morreu, ressuscitou e apresenta diante dele um arrependimento sincero, nem de milagre e sinais você precisa. Amém? E um outro ponto que nós estudamos é que a libertação sem um discipulado, sem uma conversão, ela gera retorno ao cativeiro espiritual em um estado muito pior do que antes. Amém? O vazio espiritual, para mim, para você, para qualquer um, ele é um convite para a habitação do inimigo, para que o inimigo volte para a vida daquela pessoa. Amém? E para sua reflexão, pergunte: a minha fé, ela está baseada na palavra ou na busca por sinais? Como está a minha fé? Eu tenho buscado Jesus como a rainha do sul buscou sabedoria? Depois que eu fui liberto, eu tenho enchido a minha vida com o Espírito Santo? Será que a minha casa espiritual está apenas limpa do lado de fora ou ela está cheia da presença de Deus do lado de dentro? Não é? São coisas que nós precisamos avaliar. E dos versos 46 ao 49, marca aqui uma virada na conversa, né? Jesus muda todo o panorama aqui da conversa e ele sai
daquele confronto com os fariseus que vinha desde ali do verso 1, e agora ele lida com uma questão familiar, na verdade. Ele aproveita esse momento para ensinar algo profundamente espiritual sobre relacionamento com Deus. Então vamos ver, Mateus 12, no verso 46, a palavra diz: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Quando Jesus fala isso, parece até que ele está rejeitando, não é? A família. Mas, na verdade, Jesus ele não está, com essas palavras, rejeitando a sua família natural. Ele está ampliando o conceito de família, porque ele pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus, ele não está sendo desrespeitoso com Maria e seus irmãos. Ele está ali redefinindo o conceito de família espiritual. E Jesus sabia, porque João 7,5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, né? E Jesus pega e usa essa ocasião para falar de um vínculo muito mais profundo até, que não é o vínculo sanguíneo, mas o vínculo espiritual, com aqueles que andam na vontade de Deus. E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, a verdadeira família de Jesus, ela é formada por quem faz a vontade de Deus. Jesus, ele define que o critério de pertencimento ao reino não é religião, não é laço de sangue, mas obediência à vontade de Deus. E ele fala de discípulos. Ele não falou que a multidão era a família dele. Não. Ele virou para os discípulos e disse: Eis aqui a minha família, a minha mãe, o meu irmão, meus irmãos. Então, a família de Jesus, ela é discípulos, ela é espiritual, ela é global e eterna. Amém? João 1, 12 e 13 diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, irmãos de Jesus. 1 João 2,17. O mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ser família de Jesus é mais do que frequentar uma igreja, ou até mesmo ter uma tradição religiosa. Não, é viver em total submissão à vontade do Pai. Amém? Discipulado é a base da família de Cristo. É a base. Estendendo a mão para os seus discípulos, ele disse isso. Jesus aponta para os discípulos. Aponta. Uma família formada por discípulos, por aqueles que seguem, por aqueles que aprendem, que obedecem. Amém? Por isso ele diz em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, ele com toda essa explicação, ele diz, a igreja, os meus discípulos é uma família espiritual. Então, nós precisamos honrar a nossa família natural, sabendo que os vínculos espirituais no reino de Deus, eles são eternos, eles são firmados em obediência. Amém? E para concluir o nosso estudo, eu quero trazer algumas perguntas para você. Será que eu tenho vivido como um discípulo obediente? Ou apenas como um espectador? Será que eu tenho vivido? Será que eu estou mais ligado às tradições familiares ou à vontade do Pai? Tem muitas pessoas ligadas às tradições e elas passam até por cima do que diz a palavra para manter a tradição da família.
Será que eu tenho reconhecido e valorizado a minha família espiritual na fé? Em minha vida diária, será que eu faço a vontade do Pai ou a minha? Qual é a vontade que eu tenho feito? Eu quero finalizar esse estudo dizendo que a árvore é conhecida pelo fruto, o coração pela palavra e o discípulo pela obediência. Tudo isso forma a família de Jesus na fé. Amém? Para a honra e glória do Senhor. É isso. Foi um estudo mais rápido, mas eu entendo que um estudo muito valoroso para o nosso crescimento. Amém? Para a honra e glória do Senhor.